no programa Conexão com Deus. Uma palavra para o seu coração. Nessa tarde eu quero compartilhar com você uma palavra que tem como tema, um título, o pródigo amor de Deus. A partir desta passagem de Lucas capítulo 15, versículo 20, que diz assim: E levantando-se, foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Queridos, todos nós sabemos que na sua essência Deus é amor, não é verdade? E Ele nos ama com amor eterno e imutável, porque a causa do seu amor está no próprio Deus e não em nós. Ele nos ama não por causa de nós, mas apesar de nós. Seu amor, meus queridos ouvintes e amigos, transcende todas as palavras humanas. O poeta, num encanto de entusiasmo, ele escreveu: ainda que todos os mares fossem tinta e todas as nuvens fossem papel, ainda que todas as árvores fossem penas e todos os homens escritores, nem mesmo assim se poderia descrever o amor de Deus. Portanto, é preciso que a gente verifique, analise o que a Bíblia diz, que Deus amou o mundo de tal maneira como está descrito lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, quando nessa bela declaração de amor universal, Deus, Ele se manifesta, se revela a cada um de nós, quando o texto bíblico nos mostra que Deus é amor, e Ele amou este mundo de tal maneira, o cosmo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, eu fico a pensar o quanto essas palavras nos afetam profundamente por tamanha demonstração nesta linda declaração de Deus para conosco. E eu fico também a olhar o Senhor Jesus, lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 24, quando ele nos revela, através da sua linguagem, seja poética, seja muitas vezes por parábolas, sempre para nos alcançar e nos revelar a manifestação da graça e do amor de Deus para conosco, é quando lá em Lucas, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 24, Jesus conta 3 parábolas para enaltecer o amor de Deus. E nelas podemos destacar 3 aspectos deste sublime amor de Deus. E neste 3 aspectos, falando acerca do pródigo amor de Deus, é que, em primeiro lugar, nós podemos ver o amor que procura. Este amor de Deus que nos procura incessantemente. Porque Deus, queridos, é representado nesta parábola do capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 24, entre essas 3 parábolas, que nós aqui podemos destacá-las, Deus é representado pelo pastor que procura a ovelha perdida, enquanto que, no que diz respeito à dracma perdida, ele nos fala por parábola a mulher que diligentemente procura a dracma perdida, e depois ele vai falar acerca da parábola do filho pródigo, na representatividade deste pai, nos revelando o próprio Deus, quando ele diz que Deus é aquele que corre para abraçar e beijar o filho que retorna ao lar, mostrando que nessas 3 parábolas há algo em comum, algo em que um dia, visivelmente, ao percebermos, ao estudarmos essas 3 parábolas, percebemos que, pelo lado,
nós percebemos na parábola da ovelha perdida um pai que procura a ovelha perdida. No que diz respeito à dracma perdida, é a mulher que diligentemente procura aquilo que se perdeu dentro da sua própria casa, uma das 10 dracmas que ela possuía. E por fim, fala de um amor de um pai, que ao perceber a volta de um filho, ele corre para abraçá-lo, beijá-lo, e depois percebe que na sua retomada, ele ali demonstra o amor, um amor que é incansável no propósito de buscar o perdido. Deus é este amor incansável, que tem esse propósito diário de buscar todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que estão afastados da sua comunhão, da sua presença, do seu convívio, pois Ele incansavelmente tem procurado por você, tem lutado por você, tem buscado você, que muitas vezes se encontra perdido aos olhos da igreja, da sociedade, até mesmo diante dos próprios olhos de Deus, mas pelo seu amor, Ele incansavelmente está sempre à tua procura. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos atrai para si com cordas de amor, mesmo quando estamos perdidos e afastados da sua presença. Ele nos atrai com cordas de amor. Ele, Deus, não abre mão do seu direito que tem de nos ter, de nos possuir. Deus não abdica do direito que tem de nos conquistar com o seu amor. Fato digno de notar aqui, queridos, é que Deus nos busca mesmo quando não o buscamos. Deus nos ama mesmo quando não devoltamos a Ele nenhum amor, porque seu amor é incondicional. Ele não me ama dependendo da maneira como eu vou manifestar o meu sentimento de amor para com Ele. Independente daquilo que eu e você, que nós venhamos demonstrar algo para Deus, do nosso sentimento, mesmo assim Ele vai nos amar, porque Ele nos ama incondicionalmente. Se Deus, queridos, não nos buscasse, jamais poderíamos encontrá-lo. A ovelha na parábola perdida, a ovelha desgarrada e caída, não poderia salvar-se a si mesma. A dracma perdida não poderia encontrar-se a si mesma. O filho pródigo não poderia ser aceito de volta ao lar se o pai não o acolhesse, não o recebesse, não o abraçasse. E eu fico, às vezes, a refletir o quanto, queridos irmãos e amigos, que o pecado nos afasta de Deus. Caímos, muitas vezes, num estado de depravação total, porque como nós temos um inimigo de nossas almas, que nos persegue, que tenta nos afastar cada vez mais do amor de Deus, é que o diabo, ele muitas vezes cegou o nosso entendimento para compreendermos esse amor que se manifesta a cada dia, através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, através de Cristo Jesus, através das manifestações que Deus tem nos revelado a cada dia, o quanto Ele é amoroso e bondoso, quando Ele nos livra de assaltos, de sequestro, de roubo, quando Ele nos livra de enfermidades, pois é o amor de Deus que se manifesta a cada dia, e muitas vezes, por razões em que o diabo tenta nos cegar, para não compreendermos nem enxergarmos exatamente esse amor de Deus, é que muitas vezes, através de nossas próprias ações, nós ferimos o coração de Deus, por não entendermos e compreendermos esse tão grande amor do Senhor. E às vezes, queridos, o pecado que nos trouxe escravidão e morte, ele muitas vezes nos leva para a distância de Deus. Mas eu quero dizer para você, nesta tarde, a não ser que Deus nos estenda a mão,
jamais poderemos nos levantar de onde caímos, de onde estamos, de onde permanecemos distantes de Deus. Se Ele não estender a mão ou as suas mãos, jamais poderemos nos levantar. A não ser que Deus nos derrame vida, jamais poderemos levantar-nos dentre os mortos. Nessa esperança, queridos, está no fato de que Deus nos ama com amor eterno e jamais desistiu de nos procurar. Lembre-se sempre disso. Deus não se esqueceu de você. Ele te procura incessantemente até te encontrar. Te encontrar quando você estiver com seu coração aberto. Como diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e com ele cearei e com ele farei morada. Lembre sempre disso. Nunca se esqueça desse amor de Deus que bate incessantemente à tua porta. E em segundo lugar, nós percebemos aqui na passagem de Lucas capítulo 15, do versículo 21 a 24, o amor que perdoa. Porque se por um lado nós podemos aqui ver o amor que procura, o amor de Deus que nos procura incessantemente, nós também podemos aqui observar nesta passagem do capítulo 15, do versículo 21 a 24 de Lucas, o amor que perdoa. Esse amor de Deus que nos perdoa constantemente. A Bíblia nos diz, no capítulo 15, do versículo 24 ao 21 a 24, quando diz: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. O amor que perdoa. A parábola do filho pródigo é o clímax das 3 parábolas que acabamos de ver, porque ela retrata a triste trajetória do filho, que insatisfeito saiu da casa do pai e foi para um país distante, para uma terra distante, onde dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente e atraído pelos encantos do mundo, bebeu todas as taças dos prazeres, cercados de amigos. Porém, queridos ouvintes e amigos e irmãos, sua aparente felicidade transformou-se em solidão amarga, em pobreza extrema e em fome assoladora. Foi para o fundo do poço este jovem, que dissipou todos os bens que seu pai havia lhe dado como herança. Ou seja, ele foi parar exatamente num chiqueiro de porcos. E ali estava só, faminto e maltrapilho. Então lembrou-se de seu pai e tomou a decisão de voltar. E agora, não mais como filho, mas apenas como um empregado de seu pai. E para sua surpresa, aquele filho pródigo, quando ele volta, ele encontra o pai disposto a perdoá-lo, a amá-lo, a dar-lhe novas vestimentas. E a Bíblia diz que o pai o avistou de longe, correu, abraçou, beijou e mandou colocar nele melhor roupa, o anel no dedo e as sandálias nos pés. O pai lhe perdoou, queridos, e o restaurou, dando-lhe a dignidade de filho. É isso que Deus quer fazer na sua vida nesta tarde. Deus quer lhe perdoar e lhe restaurar.
e dá-lhe novamente a dignidade de filho e de filha que você merece, que você precisa neste momento. Deus está de braços abertos para lhe abraçar, para lhe recepcionar, para lhe amar novamente, pois você é precioso, é preciosa aos olhos de Deus. E foi assim que ele fez com o filho pródigo, aquele filho que havia se afastado da comunhão e do amor do pai. Mas ao voltar para casa, seu pai, ainda o avistando de longe, ele o perdoou e o restaurou, dando-lhe a dignidade de filho. E é assim o amor de Deus por nós. Ele nos perdoa e nos restaura. Perdoa completa e incondicionalmente. Sabe por quê? Porque Deus apaga nossas transgressões e desfaz os nossos pecados como uma névoa. Ele sepulta nossos pecados nas profundezas do mar. Nos recebe, nos restaura como filhos amados. O amor de Deus é este amor que perdoa. Não importa o que você tenha feito, aonde você está, quais são as suas condições neste momento, Deus está disposto de lhe receber de braços abertos, para lhe abraçar, para lhe beijar, para lhe restaurar, para lhe reconciliar com Ele, com a sua igreja, com a sua família e consigo mesmo, para a glória do nome de Jesus. Entenda isso, que Deus nos ama, diferentemente do amor humano, porque o amor de Deus é um amor incondicional. E quando nós falamos o pródigo amor de Deus, nós podemos aqui ainda registrar em terceiro lugar que o amor que celebra, aleluias, o amor de Deus é o amor que celebra aquele que voltou para o convívio do Pai, para os braços do Pai, para o amor eterno do Pai. Muitas vezes nós não conseguimos ver essa celebração no seio da família, quando um filho que está nas drogas, na prostituição, perdido e vagando nesta vida, mas por alguma razão tenta fazer o caminho de volta e voltar para casa e para o convívio da família. Muitas vezes não há festa, não há celebração por aquele que estava perdido e voltou. Da mesma forma, do mesmo modo, é também no seio da igreja, quando uma ovelha está perdida, quando um irmão está afastado, quando alguém está desviado, e que por esse amor incondicional de Deus, Ele o atraz para o convívio da igreja, da comunhão dos santos, e muitas vezes nós não celebramos, nós não festejamos, como Deus assim demonstra no seu amor aqui acerca do filho pródigo, que não levou em condição o que ele havia gastado como herança do pai, não levou em consideração a situação em que ele se encontrava, desperdiçando todos os seus bens com prostitutas, com bebidas, com orgias, com drogas, seja lá o que foi ou o que for. Deus tão somente o perdoou, o abraçou e lhe restaurou novamente. É desse amor que Deus quer que eu seja, que você seja, que a igreja do Senhor Jesus seja nos nossos dias e quem sabe nos últimos dias da era cristã. Demonstrar este amor por aqueles que voltam ao convívio da igreja e da presença do Pai, que possamos celebrar e festejar como Deus assim o fez. O amor que celebra. Nas três parábolas, queridos, a da ovelha perdida e da dracma perdida e do filho pródigo, encontramos o mesmo desfecho. A celebração festiva pelo encontro do que estava perdido. Olha que coisa interessante. As três parábolas da ovelha perdida, do filho pródigo, assim como a ovelha da dracma perdida, houve celebração por aquilo que foi encontrado. E a celebração festiva pelo encontro do que estava perdido, nós podemos perceber nessas três parábolas
para demonstrar um fator positivo e relevante, é a celebração, é a festividade, quando se encontra aquilo que de muito valor havia se perdido. Quando você olha para a dracma perdida, o que se perdeu foi dentro da sua própria casa. Aquela mulher havia perdido dentro da sua própria casa algo que para ela era de grande relevância. E também ela celebrou por aquilo que se encontrou dentro da sua própria casa. Tanto a perda como a recuperação se deu dentro da sua própria casa. Quem sabe você não precisa exatamente também celebrar por aquilo que você acabou de encontrar dentro da sua própria casa. Na parábola, queridos, da ovelha perdida, o texto diz que o pastor chamou seus vizinhos e amigos para festejar com ele, lá em Lucas capítulo 15, versículo 6. Na parábola da dracma perdida, a mulher igualmente chamou suas vizinhas e amigas para celebrar com ela, Lucas capítulo 15 e versículo 9. E o pai, na parábola do filho pródigo, ele mandou preparar um banquete dizendo: comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Havia se perdido e foi achado. É como está descrito em Lucas capítulo 15, versículo 23 e 24. Porque a Bíblia diz, queridos, há mais alegria por um pecador que se arrepende do que 99 que pensam que não precisam de arrependimento, como diz lá em Lucas capítulo 15, versículo 7. Porque há júbilo diante dos anjos de Deus por um só pecador. Lembre sempre disso. Por um só pecador há júbilo nos céus com os anjos de Deus, por um só pecador que se arrepende. A festa na casa do Pai, quando o pródigo volta ao lar. Você, meu querido amigo, pastor, você que é líder, você tem celebrado, tem feito festa quando alguém volta ao convívio da igreja, da sua liderança. O texto nos diz que aquele pai, ele fez uma festa na sua casa, quando o seu filho voltou ao lar. Deus festeja e celebra a nossa volta, porque para Ele, a nossa volta é uma volta de reconciliação, é uma volta de convívio. Que grande amor é esse que Deus tem demonstrado nesta passagem, que tem nos ensinado nesta tarde. Que imenso amor é esse, que sublime amor é esse, que amor é esse? É o amor de Deus, queridos. É esse amor que Deus tem se manifestado a cada dia. Portanto, saiba você que você tem um valor infinito para Deus. O pastor, naquela parábola, ele perdeu uma ovelha dentre 100. A mulher, uma dracma dentre 10. E o pai, que tinha 2 filhos, viu um abandonar o lar. Mas o pastor não desistiu da ovelha que se desgarrou do rebanho. Ele foi atrás dela até encontrá-la. A mulher da dracma perdida não se conformou em perder uma das moedas. Ela acendeu uma candeia, varreu a casa até encontrá-la. O pai dessa passagem do filho pródigo jamais desistiu de esperar o filho voltar para os seus braços. Deus se importa com você. Ele o ama com amor eterno. Ele não cessa de procurar você para perdoá-lo e celebrar a sua volta. Lembre-se sempre disso. Deus se importa com você. Ele o ama com amor eterno. E Ele não cessará de buscar você, de procurar você,
para perdoá-lo, amá-lo e celebrar de volta a sua presença e o seu convívio dentro do seu amor eterno. Então fica aqui esta palavra de Deus para o seu coração acerca do pródigo amor de Deus que se manifesta na minha e na sua vida todos os dias. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho